Fala pessoal, começando mais um Bate-Papo Brasil 200, Denis Salva apresentando e hoje com um convidado mais do que especial aqui, Henry Kadima. Tudo bem, Henry? Tudo bem, Denis, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. Prazer estar aqui com os telespectadores também, com certeza vão estar trazendo bastante novidade aí no dia de hoje. Maravilha, obrigado aí pelo aceitar o convite e vamos começar já. Para quem não te conhece, queria que você falasse um pouco da sua formação, carreira. Claro. Para quem não me conhece, eu sou Henry Tekatz, mais conhecido como Henry Kadima, né? Kadima é uma palavra em hebraico que quer dizer pra frente, sempre pra frente. E eu sou brasileiro israelense, né? Eu nasci aqui em São Paulo, fiquei até os 14 anos. Com 14 anos, fui para fora do Brasil, morei em 4 países diferentes. Fiquei por 10 anos morando fora do Brasil, né? Caramba, que experiência, hein? Experiência única. Pude ver diversas culturas, aprender diversas coisas, né? Sair um pouco da nossa bolha, o que é importantíssimo. Muito, verdade. E eu sou primeiro sargento nas Forças Especiais do Exército Israelense, sou israelense também, né? Fiquei por anos no Exército Israelense, depois trabalhei na inteligência do governo israelense na Europa. Fui chefe de segurança da seleção belga durante a Copa do Mundo do Catar. Então trabalhei ali para a FIFA, sempre trabalhei na área de inteligência e segurança. E mais recentemente, quando teve o atentado, o massacre que o Hamas fez em Israel no dia 7 de outubro de 2023, eu decidi, depois de 6 anos, que eu ia retornar ao exército para ir combater, para entrar em Gaza. Então depois de 6 anos eu voltei ao exército, larguei a minha empresa aqui, larguei família, tudo, larguei todos os meus planos para voltar ao exército e combater dentro daquilo que é o meu ideal. Caramba, você tem quantos anos, pô? Hoje eu fiz 30 anos esse ano. Sou novo, mas já morei em muitos países, tenho uma vivência já, graças a Deus, gigantesca. Exatamente, você tem experiência aí, eu ia falar, pô, tinha que ter pelo menos uns 70 anos aí, pelas coisas que você fez. Mas legal, pô, super novo. E trazendo aí o que você falou sobre a segurança, né? Você trabalhou lá em Israel. Como que funciona? Deixa eu perguntar aqui. Como que funciona a parte de cidadania israelense no Brasil? Você tem dupla cidadania? Eu tenho dupla cidadania, mas hoje a gente tem a possibilidade, se você tiver até a 3ª geração na sua família, alguém que tenha sangue judeu, você pode dar entrada no pedido da nacionalidade. Tá. Não quer dizer que vai ser aceito, tá? Vai passar por uma investigação social e uma série de outros procedimentos. Mas até a 3ª geração você tem o direito de pedir a nacionalidade e não é só que você pede. Depois o governo ele te incentiva a morar em Israel. Então eles te pagam tua passagem para você ir para lá, eles te dão um apoio durante 6 meses financeiro, tanto para você ter uma casa quanto para você ter um dinheiro para você conseguir sobreviver. Legal. Então é realmente uma ideia de te levar. Em hebraico a gente chama aliá. Aliá significa você subir para cima. Tá. E no judaísmo a gente acredita que antes de Mashiach, que seria o Messias, né? Antes dele chegar, a gente acredita que todo o povo de Israel vai estar lá na nossa terra prometida e de lá partir. Por isso que a gente chama de aliá. Então a gente está subindo em direção a Israel. Ah, entendi. Caramba. E esses países que você falou que já morou? Eu morei na Suíça, morei em Genebra. Tá. Por 4 anos, me formei lá, sou formado em comércio exterior. Joguei lá basquete semi-profissional. Então, na época, eu era esportista de elite. Eu cheguei a jogar Euroliga, sub-20, então júniors. Tive uma experiência super legal. Acabei me formando em francês. Então, todos esses anos que eu morei lá, estudei em francês, me formei em francês. De lá, eu voltei um pouco para o Brasil. Fiquei aqui 1 ano estudando Direito, esperando o meu processo de nacionalidade ficar pronto para ir para Israel, né? E quando eu fui para lá, obviamente, deveria servir o exército. E como eu tinha que servir o exército, eu falei, cara, deixa eu ser caveira, deixa eu fazer alguma coisa relevante pro meu serviço. E aí eu participei das Forças Especiais, fui primeiro sargento de um batalhão de infantaria de Forças Especiais. Já tinha tido missões em Gaza até então, diversas missões, não só em Gaza, como em vários territórios dentro e fora de Israel. E depois fui aí para a área de inteligência, área governamental, que é menos ostensivo, né? É mais ver e não ser visto, é um trabalho totalmente diferente. Eu sou formado na Escola Superior de Guerra aqui também, Políticas de Defesas Nacionais. Então, desde os meus 18 anos, eu venho nesse mundo de militarismo, segurança, inteligência.
fui inserido desde pequeno. Desde muito cedo aí, né? Pela própria família. Meu pai já trabalhava na área também, então fui seguindo os caminhos. Legal. E você falou que deixou tudo aqui no Brasil para ir para lá, né? Pra voltar, né? Para voltar, exato. Isso. Qual que era o teu ramo aqui no Brasil ou até hoje? Eu tinha uma consultoria em investigação e segurança. Principalmente em investigação na área de inteligência, trabalhando junto com governos, forças de segurança, não só do Brasil, do mundo inteiro, e também com grandes empresas aqui no Brasil. Durante os 3 meses que eu tive em Gaza, eu deixei a empresa rolando, pagando o salário de todo mundo, obviamente, porque acho que não tem nada a ver eu ir voltar pro exército e do nada eu virar os meus empregados e falar, não, acabou, tá tudo, não existe. Teve essa preocupação. Em que época que foi isso? Isso foi agora... A guerra estourou no dia 7, no dia 11 eu tava lá. Caramba. Então, quando eu cheguei lá, a situação caótica, cara. Invasões, terroristas em todos os lugares que você pensar. Corpos, pessoas mutiladas, crianças sem cabeça, bebê queimado no forno por grupo terrorista. Coisas que... Nossa. Faltam palavras. E são coisas que você viu lá, né? Ninguém te contou. Então, porque tem muito... Hoje... Alguns grupos defendem, né? Até absurdamente defendem um grupo terrorista e falam que é fake news, né? É mentira. Eu ofereço uma troca, eu proponho uma troca para essas pessoas que são tão apaixonadas pelo Hamas, eu troco elas para os nossos reféns israelenses que estão lá em Gaza. É bom para o Hamas, é bom para os lacradores, é bom para os nossos reféns e é bom para o povo de Israel. Eles não gostam tanto do Hamas, que eles vão morar em Gaza e ficam lá e que os nossos reféns voltem para casa. Exato, mas a gente sabe que é pura lacração isso, né? E que na real, né, viver isso aí, ninguém vai se propor, né? Mas um dos grandes problemas que a gente não fala também é o que a grande mídia noticia sobre o combate e a maneira que eles colocam. O que a Globo colocou para falar sobre o líder do Hamas, que foi eliminado no Irã agora na posse presidencial iraniana, é um absurdo. Era um terrorista diplomata. É a primeira vez que eu vejo uma coisa dessa. Então ele faz o quê? Ele mata crianças de manhã e à tarde ele tá palestrando. Eu não entendo a ideologia que essas pessoas têm. Exato. Eles tentam, é a mesma coisa que hoje a gente falar que Hitler foi super importante para a cultura alemã. Pô, fala isso para um alemão para ver o que ele vai fazer. Eu morei na Alemanha trabalhando pro governo. Exatamente. Então, é uma contradição absurda. Absurda, e é super preocupante, porque isso está sendo instalado dentro dos nossos ambientes letivos. Então, escolas, universidades, eles estão aprendendo que o quê? Que o Hamas é um movimento de resistência, não um grupo terrorista. Nossa, é um absurdo, né? É um absurdo total. E já puxando esse assunto, a gente já pode entrar agora. Recentemente, circulou aí a foto do senhor vice-presidente do Brasil, junto com algumas figuras ali, né? Eu preciso de uma explicação disso, Henrique. O que você tem a dizer desse pessoal que estava ali naquela posse maravilhosa que o Alckmin estava lá? O que é mais chocante é que o Alckmin estava na fileira de honra da presidência iraniana. Então, do lado dele estava a porta-voz dos Houthis, que é um grupo terrorista financiado pelo Irã, com sede no Iêmen. Estava a porta-voz do Hezbollah. Estava o então líder do Hamas, o número 1, que foi eliminado. Simplesmente o Brasil hoje, pela política internacional, a gente está lado a lado com as grandes ditaduras e com os grupos terroristas. Essa é a visão internacional geopolítica que tem do Brasil hoje em dia. E agora eu pergunto para você, Denis, e para os nossos telespectadores. Hoje a gente já está numa terceira guerra mundial, é que ela é híbrida. Ela ainda não foi declarada, mas ela já vem acontecendo há muito tempo. Uhum. Se amanhã estoura uma guerra 100% declarada, com tropas pelo mundo inteiro, o Brasil vai estar de que lado? De que lado estará o Brasil? A gente vai estar de que lado? A nossa família que está em casa, a gente vai estar refém da politicagem que fazem em cima de ditadura lá em cima, mas e a gente aqui na base da pirâmide, a gente fica como? Exatamente. Essa é uma preocupação muito grande, né? Não, realmente, o Brasil fazendo esse papel bizarro, né? Papelão, né? Internacionalmente aí, do lado desses líderes terroristas. É um negócio que é inconcebível, né? E agora não dá para entender como que a imprensa passa tanto pano. Aliás, dá para entender, né? Não dá para entender, só quem realmente não está inserido aí na realidade. Mas é um absurdo o que você trouxe aqui. De que lado estará o Brasil se realmente estourar uma guerra, né? Como você mesmo disse. Já estamos vivendo,
numa guerra híbrida, né? Então, é muito preocupante. E fica aí o alerta pro pessoal, pro povo brasileiro acordar quem que a gente tá colocando lá nas nossas lideranças políticas. Ô Henri, deixa eu trazer aqui o movimento pró-armas. Você tem uma liderança aí no movimento pró-armas. Depois do Bolsonaro, acho que isso cresceu muito, né? O pessoal voltou a pensar em se armar, em ter posse de arma e porte. Como que você vê hoje essa mudança de governo e o que o pessoal continua indo atrás? Ficou mais difícil? Me dá um panorama, por favor. Eu hoje sou coordenador municipal do Pró-Armas em São Paulo, né? O Pró-Armas é o maior movimento armamentista da América Latina, liderado pelo deputado federal Polon. Hoje eu vejo que esse novo governo, o governo Lula, quando eles assumiram, eles tentaram mudar uma série de leis para tentar realmente reduzir a vontade com que as pessoas tinham de se armar e de se defender. Até porque o Estado ele não consegue estar em todos os lugares, isso é impossível. A gente pode ter 1 milhão de policiais só na Polícia Militar de São Paulo, na cidade de São Paulo. A gente não vai conseguir zerar os crimes. Porque não é assim que se combate, entendeu? E uma visão muito estranha e muito errada que a gente tem no Brasil é das pessoas acharem que quem mata é a arma e não aquele que puxa o gatilho. E quer dizer que o quê? O cara que bebe, sai pra dirigir e mata um outro numa batida de trânsito, quem matou foi o quê? O carro ou a pessoa que tá dirigindo? Não, perfeito. Você acha que ainda o pessoal pensa assim? Eu não tenho dúvida. O que o brasileiro ele ainda não entendeu, ou parte dos brasileiros, é que a arma ela é um equalizador de força. Nada mais do que isso. Ela é só um equalizador de força. Vou te trazer um exemplo aqui concreto. Você com a sua família, sua mulher tá na sua casa sozinha, certo? Você tá viajando a trabalho. 11 horas da noite ela ouve alguém forçando a porta, entra um cara de 1,90 m, 110 quilos. Você acha que fisicamente qualquer mulher, não só a sua mulher, ela teria capacidade de se defender? De jeito nenhum. E se ela tem uma arma de fogo do lado dela para ela poder repelir a injusta agressão que invadiram a casa dela, para abusar dela sexualmente, para roubar a sua casa, para estuprar, que foi a mesma coisa que o Hamas fez nas fronteiras de Israel. Eles entraram, massacraram, estupraram e morreram principalmente todos aqueles que não tinham armas. Os que tinham também morreram, porque foi um atentado de dimensões que a gente não esperava. Muito Mas menos, é só pra gente trazer. A arma ela é um equalizador de forças. E o fato de você portar uma arma, de você ter uma arma na cintura, não te faz mais macho do que ninguém. Pelo contrário, te traz muito mais responsabilidade. Porque depois que aquela língua de fogo saiu, que você apertou o gatilho, não tem mais volta. Então o problema hoje no Brasil é a questão da ideologia que a gente tem da arma e também a ideologia do que você usar a arma de fogo, aquilo que pode vir a trazer para você. Você responder juridicamente, você tirar a vida de uma pessoa, essa bala ela pode bater numa outra pessoa e você acabar atingindo uma pessoa inocente. São diversas variáveis. Mas assim, é mais fácil sair da delegacia do que do caixão. É verdade. Né? É. Então, ou você tem uma arma para se defender, para cuidar da sua família, para cuidar dos seus bens, o Estado não tem como ele estar em todos os lugares, infelizmente. Mas isso foi um trabalho que foi feito durante muitos anos, demonizando a arma, né, o armamento e tudo mais. E esse argumento de as armas matam, não, as armas não matam, né? O carro também, não é o carro que mata, é quem tá dirigindo o carro que fez. A faca também. A faca, você pode pegar um violão e dar na cabeça de uma pessoa e matar, né? Exatamente. Então, é um absurdo. E isso essa pergunta é exatamente devido o nosso entendimento é que depois do Bolsonaro, isso mudou na cabeça de algumas pessoas, né? Você acha que ainda tem muito preconceito sobre o armamento? Eu acho que ainda tem muito preconceito e aqueles que não tinham mais o preconceito, por decorrência da lei e de todas aquelas mudanças que foram feitas desse novo desgoverno, eles acabaram reduzindo o número tentaram reduzir os números de atiradores, né? E obviamente endureceram as leis, mudaram permissões de calibre. Pra você ter uma ideia, o calibre 380, que é o calibre permitido hoje, ele só existe aqui no México. Porque
é inexistente, entendeu? Você fala que o 9mm é um calibre restrito, vai pro morro, vamos ver qual o calibre restrito que eles têm lá. Lá é 5.56, é 7.62, é .50, é tudo que eles quiserem. Lá não tem restrição, né? Lá não tem restrição, lá não tem lei. Agora, para você passar por um teste psicológico, teste psicotécnico, gastar dinheiro na tua arma, gastar dinheiro no processo. Cara, não é o vagabundo que vai fazer isso. Claro que não. É o pai de família, é o cara que não quer ter nada errado para ele não se ferrar e não ser prejudicado. Entendeu? É isso que as pessoas não entendem. O armamento ele vai continuar entrando no Brasil. Não. Ele vai continuar entrando. A questão é se a nossa população a gente vai ter direito à arma para se defender ou a gente vai continuar sendo tirar o pato, refém da vagabundagem e da bandidagem. É, perfeito. Vide aí o que está acontecendo até na Venezuela, né? O processo foi exatamente esse. É uma cartilha que eles têm de desarmar a população para numa rebelião, numa revolta, você não ter como se defender, né? Isso aconteceu no nazismo, com o povo judeu na Alemanha. Sim, O primeiro passo que eles fizeram foi desarmar o povo. Exatamente. O pessoal não enxerga isso. O que você acha que falta o pessoal começar a enxergar esse tipo de coisa aí? O Brasil nunca passou por uma guerra. Na verdade, a gente passou. Só que essa guerra não teve um peso realmente para nossa independência e para nossa democracia. Se você pegar todas as grandes democracias do mundo, elas passaram por guerras e aquilo trouxe um peso coletivo para a população, com que isso se manteve e se perdurou pelo resto dos anos. Agora, a gente não sabe o valor da nossa liberdade. Eu sei o valor da nossa liberdade porque eu acabei de sair de Gaza, eu fui militar onde o chicote estrala, irmão. Uhum. Eu fui militar onde chicote estrala. E você ser hoje policial, civil ou militar no Brasil é tão difícil quanto você ser um militar lá no Oriente Médio. Porque eles enfrentam a mesma realidade. A diferença é que lá eu enfrento o terrorismo e aqui eles enfrentam a violência urbana. Sim. Né? Sim. Só que eu venho de uma realidade onde a única solução que você tem é você botar o peito e você lutar por aquilo que você entende. Ou senão vão sumir com você e a tua história acaba lá. E é isso que hoje... eu sou pré-candidato a vereador pela cidade de São Paulo pelo PL, já aprovado em convenção. Eu vim convidado pelo Eduardo Bolsonaro. Perfeito, eu tô saindo para essa guerra, mas essa nova guerra, por convite do Eduardo. Porque quando eu voltei de Gaza em janeiro, eu vi o momento político que o Brasil passava. Não só a comunidade judaica, como todo o Brasil. Então, isso a gente continua vendo. Hoje é o momento, a gente tem 3 opções. Como a gente diz em inglês, é run, hide or fight. Corre, se esconde ou briga. E agora é que a gente vai ver quem é quem. O Brasil nunca precisou tanto de nós quanto no momento como hoje. Hoje a gente está vivendo... Meus avós, eles são refugiados do Holocausto. Eles vieram refugiados da Polônia quando os alemães começaram a caçar os judeus lá. Antes de eles fugirem de lá, eles eram partisãs. Eles faziam ataques contra as tropas alemãs, roubavam as armas e emboscavam eles nas florestas. Depois que já não davam mais, eles fugiram refugiados dentro de um navio, no banheiro do navio, irmão, aonde caíam os excrementos, porque eles não tinham dinheiro para pagar passagem, eles se esconderam na fossa do navio. O meu avô, ele teve que jogar o irmão dele pela janela, porque um dos irmãos se infectou, e essa infecção poderia passar para toda a família, e todo mundo ia morrer. E eles tiveram que jogar um dos filhos pela janela do navio, caminho ao Brasil. Chegaram aqui sem um centavo. Foram recebidos pelos então italianos do Palestra Itália aqui na cidade de São Paulo. E se você pegar, a Itália estava no eixo com a Alemanha. Eles estavam caçando judeus na Europa e aqui todo mundo amigo e se ajudando. Então, ou seja, não é o povo, né? É um governo que acaba influenciando influenciando a ideologia. Exato. Porque não tem como a gente achar que você ser aliado a terroristas ou ditadores, que isso é o certo. Exato, não tem menor Você tem que estar muito longe da realidade para achar que isso é o certo. E hoje a comunidade judaica, ela precisa, não só a comunidade, como os amigos de Israel, as pessoas de direita, as pessoas que querem combater o terrorismo, porque o terrorismo hoje ele já está no Brasil. Não só no MTST ou no MST. Mas também hoje nós temos células terroristas aqui. Pois é, eu queria trazer esse assunto. É um assunto polêmico e muito escondido, eu diria, né? Ninguém fala sobre isso. O que você pode trazer para a gente de informação e passar aí para a população de São Paulo? O que está acontecendo hoje e como isso pode ser combatido, né? E se é uma das bandeiras, né? A gente já falou aqui que é pré-candidato hoje a vereador de São Paulo. Me traz as suas bandeiras e me fala um pouco desse combate ao terrorismo aqui em São Paulo. Claro, então, como eu disse, hoje eu sou pré-candidato a vereador de São Paulo por convite do Bolsonaro, do Eduardo, né? Uhum. Ele me convidou e falou, cara, vem representar seu povo, vem representar o nosso povo, povo brasileiro, povo de bem,
Deus, pátria, família, liberdade, armamentista, o pessoal que gosta de Israel, que é contra o terrorismo. Hoje o Brasil é um dos maiores polos de terrorismo do mundo. Existem hoje aqui dezenas de células terroristas operando, seja com financiamento ou com operações se preparando para atentados, seja aqui ou fora. Eu te trago aqui 2 exemplos. Então tiveram atentados em Buenos Aires contra a AMIA e contra a embaixada israelense. A AMIA era uma sinagoga. Morreram mais de 300 pessoas nesses atentados. Um foi em 92, outro foi em 94. Cara, isso tudo foi planejado pelo governo iraniano dentro de embaixadas iranianas, com operadores transitando aqui por Brasil, por São Paulo, coletando dinheiro, sabe, em polos terroristas aqui. Hoje esses grupos terroristas, vamos trazer o Hezbollah, eles têm total ligação com o PCC. Então, se você pegar todos esses novos... Vamos pegar o novo cangaço, certo? Que é um fenômeno mais novo aqui no Brasil. Vamos colocar que ele começou em 2018, 2019. A grosso modo, um novo cangaço que a gente entende mesmo. Que é eles virem, tomarem a cidade, fecharem os acessos, os caras com drone explosivo, colocando explosivos na rua, pegando pessoas de refém, colocando em capô. Isso tudo é metodologia terrorista. Isso é um procedimento que é feito e treinado e criado dentro de grupos terroristas. Então, quando eu vejo isso, as pessoas acham, isso veio por acaso? Você tem que ser muito leigo para achar que isso veio por acaso. Há questões de tráfico de armas e de drogas e de cigarros que vêm da tríplice fronteira, do Paraguai para o Brasil. Agora, depois que o Jorge Rafat ele foi assassinado, 100% tocado por PCC com a ajuda do Hezbollah. Eles nunca tiveram tão juntos como eles estão hoje. E eu digo mais, hoje eu sofro ameaças de morte diárias, tanto da esquerda quanto do Hamas e do PT, desde que eu anunciei minha pré-candidatura. Porque eu tô vindo com o Eduardo Bolsonaro e sou o candidato da comunidade judaica. Mas eu não tenho medo de vocês, não. Igual vocês, eu já derrubei vários em Gaza. E terrorista não me dá medo. Pelo contrário, só me dá mais vontade de vir lutar pelas bandeiras que eu luto. Porque a gente precisa hoje de mais gente com essa atitude. De não se esconder, de não ter medo. Porque é hoje o que grande parte das pessoas que estão no controle do Brasil querem. Eles querem regular o que a gente tem acesso às informações, regular o que você pode falar, o que você acha. Que democracia seletiva é essa? Onde a gente está vivendo? Dentro de Gaza. O que eu vejo, eles estão fazendo exatamente o que foi acontecendo, o que o Hamas fez dentro de Gaza, o que fizeram na Coreia do Norte, o que fizeram no Irã. Desarmar a população, controlam o que é feito, controlam como a informação chega com as palavras que eles querem, no momento que eles querem e do lado que eles querem. Agora, onde já se viu a gente ter medo de escrever o que pensa na internet, cara? Exatamente. Porque um cara lá em cima se acha acima do bem e do mal? E estamos vivendo isso e dia a dia isso é implementado aos poucos, né? E essa é uma estratégia para você não perceber. A população não percebe, né? Guerra híbrida. Acha um absurdo, uma teoria da conspiração, e só que quando vai ver já está no final. Já está chegando e já está sendo implementado. Já é tarde, exatamente. Tô até me perdi aqui com essas informações, porque realmente assusta, né, cara? Sim, assusta. E é a nossa realidade, é o que a gente tá vivendo. É a realidade, e o que eu vejo é que pouco se fala, talvez até por medo, né, de retaliação e tudo mais, mas é um assunto que a gente... às vezes, dependendo da mídia, né? Exatamente. A gente teve o caso agora de um cara do Hamas, que ele era o porta-voz do Hamas na Malásia, veio pra cá com a esposa grávida. Esse é um modus operandi muito conhecido dos grupos terroristas. Então eles trazem uma mulher grávida, a maioria das vezes nem é a esposa dele. Eles vêm, fazem todo o processo, dão a luz aqui, e a partir daí faz o quê? Os pais, eles têm direito à nacionalidade. Isso faz com que ele não tenha o direito de ser deportado depois. Então, se o regime dele cair na Síria ou se o governo do Hamas cair, ele é brasileiro. Ele não pode ser deportado nem para Israel, nem para os Estados Unidos, nem para Inglaterra, nem para nenhum lugar. A gente teve aqui um cara do Hamas que entrou, a Polícia Federal barrou e teve cara dentro do Congresso tentando liberar na canetada a entrada dele. É uma loucura, cara. Imagina aquilo que não é divulgado. Já tá acontecendo e... Caramba, hein? Complicado, hein? Bem complicado. Abram o olho, gente. São tempos sombrios. E você fala que... O que você acha em relação à Europa? Lá já tá muito mais avançado isso ou não? Eu morei na Suíça e morei na Alemanha, né? Desde pequeno fui muito para a Europa, tenho familiares lá. Hoje a Europa ela virou outro lugar. Londres é Londresquistão.
Paris é Paris que estão. Existem áreas hoje na França, principalmente em Paris, que a polícia não tem acesso. Que a mulher ela só pode entrar lá se ela tiver com a burca completa, só os olhos de fora, o véu completo, 5 orações no dia. E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, tá? É da gente achar que todo mundo na região muçulmana é terrorista. E isso é totalmente errado. A gente tem que pegar os extremistas, os terroristas que estão inseridos dentro da religião. Assim como em toda religião a gente tem extremistas, tanto de direita e de esquerda. E tudo que é extremo é desfavorável para a coletividade, né? Então a gente tem que ter muita atenção a isso, gente. Não é o fato do grupo terrorista Hamas ou Hezbollah, não quer dizer que toda a comunidade muçulmana são terroristas. Pelo contrário, a grande parte são pessoas do bem. Mas temos extremistas envolvidos. A Europa hoje, ela acabou. Quando eu trabalhava nos órgãos de inteligência do governo israelense, já se falavam em centenas de terroristas. Isso eu estou falando só dentro da Alemanha, porque a gente teve um grande problema. Quando estourou a Primavera Árabe, que foi a revolta dos países árabes, tanto da África do Norte quanto do Oriente Médio, a Europa quis ser woke, quis lacrar e abriu a fronteira para todo mundo. Merkel... Então, entra terrorista sem documento, sem passaporte. Então, quer dizer o quê? Trazendo para nossa realidade. A mesma coisa que o Marcola hoje que está preso, que soltam ele vai para outro país com outro nome, com uma outra identidade, como se não tivesse feito nada no passado dele. É exatamente isso que a Europa fez. Eles abriram a fronteira durante anos e hoje eles estão pagando o preço disso. A população está pagando o preço, não os governantes, né? Exato. E os wokes compraram a ideia e acharam isso tudo muito bonitinho, né? Com certeza. Era maravilhoso. Os refugiados, os coitados entram, ficam nas fronteiras, não conseguem entrar, tem que entrar todo mundo, discriminação, preconceito e tudo mais. Deus. E a coisa... veja bem, não é que eu sou contra a receber refugiados, eu sou a favor, desde que seja feito a due diligence, a investigação, e que a gente saiba exatamente quem é aquela pessoa que está vindo morar no nosso país. Perfeito, mas isso é o óbvio, né? Esse é o beabá, é o básico. Com certeza, ninguém está falando, ninguém pode entrar no país e tudo mais, não é isso. Mas qual que é a investigação que está sendo feita? De que forma que essa pessoa está entrando? Quem é essa pessoa? Exatamente. Qual o passado dela? Exatamente. E realmente a Europa, as últimas vezes que eu fui também, é assustador. É assustador. Você vê que a própria população local, né, estão perdendo espaço total da própria cultura, né? Você tem hoje prefeitos em cidades da Inglaterra que eles são muçulmanos 100% e todo o eleitorado deles são muçulmanos. Ou seja, uma tomada de poder fortíssima. Completa. E dentro da legalidade. Exatamente. E isso que eles estão fazendo lá fora, eles estão fazendo aqui também. O que não falta nessas eleições municipais, não vou citar nomes, mas são candidatos que foram radicalizados em países islâmicos e estão hoje se passando por sheiks aqui no Brasil. Mas... Nossa, caramba. Bom, vamos lá. Vamos pegar um paralelo internacional aqui. Em relação ao combate ao terrorismo e tudo que a gente conversou até agora, qual que é o seu modelo internacional que você fala, não, esse é o que deveríamos seguir aqui em São Paulo, no Brasil? Eu acho que primeiro, não só no terrorismo, mas vamos trazer também para a segurança pública. Segurança pública, perfeito. Não é tudo que dá certo lá que vai dar certo aqui. A gente tem que sempre tropicalizar para as nossas realidades, né? Então, a gente tem que trazer ali 80% do procedimento, mas a gente tem que trazer ele para nossa realidade. Não adianta eu querer trazer algo que funciona combatendo terrorismo lá, sendo que aqui a minha realidade é 80% de violência urbana, de roubo de celular, de o cara assaltando um carro. Então, a gente coisas tem que... peculiares do Brasil, né? Exatamente. Agora, falando de terrorismo, é um absurdo um país do tamanho do Brasil a gente não ter um centro de combate especializado ao terrorismo. Como a gente não tem um país que passou por Copa do Mundo, por Olimpíadas, cara, a gente que foi até permitido que fosse feito porque na aqui, época né? Foi criado e depois foi desfeito. Chegou a ter. Criaram dentro da necessidade, porque provavelmente o Comitê Olímpico e a FIFA devia exigir. Criaram durante o período e depois acabou. É custo, eles acham que é custo, né? Vamos falar um pouco de problema de segurança pública, segurança urbana. O Estado ele não consegue estar em todos os lugares, igual a gente falou. Para a gente combater tanto o traficante quanto a máfia, vamos colocar a máfia, que são os grupos criminais hoje no Brasil, belicamente a gente também não consegue. Eles têm acesso a armamentos que hoje a gente, como Estado, a gente não conseguiria ter. Eles não lutam com as mesmas regras que nós. É a mesma coisa que um exército de Israel lutar contra os terroristas do Hamas.
Os caras ficavam de sandália e roupa da Adidas me atirando de AK-47. Acabava a munição dele, se ele não fosse trincado ainda, zerado, ele jogava a arma dele e saía pra rua andando, como se ele fosse normal. Como se não tivesse feito nada. E aí tinha uma câmera filmando pra atirarem no cara e o cara tá caído vestido de Adidas e chinelo. Mas o que aconteceu 30 segundos antes a gente não mostrou. Então não adianta a gente querer brigar com as mesmas armas que eles têm. A gente tem que brigar com tecnologia, a gente brigar com inteligência. Hoje existem diversos softwares, diversos tipos de tecnologias que tem como a gente fazer ciclo de proteções dentro da cidade, programados juntos com atendentes à GCM, à Polícia Militar, fazer um trabalho muito mais interligado entre as agências, você aumentar o efetivo de GCM. Não adianta a gente dar um tratar a GCM como se fosse guarda, porque eles não são, eles são polícia. Apesar de na lei ainda não estar 100% enquadrado como policiais, mas eles são policiais. Andam de fuzil, fazem abordagem, cuidam da segurança diária da população na cidade, no município, e são importantíssimos. Hoje a gente dá muito pouco valor naquilo que a gente precisa dar. E isso eu não falo só em segurança pública, eu falo em educação, eu falo em saúde, em várias áreas. Uhum. Isso são todos coisas que eu vi lá fora, cara, que eu vivi, que eu vivenciei, que eu aprendi, que eu vi que deu certo. Não são coisas da minha cabeça. Tem algo lá em relação a câmeras de identificação, inteligência artificial? Existe, por exemplo, um software israelense de reconhecimento facial que ele tem a capacidade de reconhecer pessoas que estão usando capacetes, máscaras, óculos. Se eu tenho uma foto de um procurado de 40 anos atrás e durante 40 anos eu não tenho a foto dele, esse software, essa pessoa, ela passa aqui, ele vai reconhecer essa foto de 40 anos atrás exatamente com a pessoa de hoje em dia. Caramba. E uma coisa, ele é o único software do mundo que atende a LGPD. Então ele só vai me mostrar as imagens das pessoas que estão procuradas dentro do meu banco de dados. Aqueles que não são procuradas, a imagem ela aparece borrada. Um dos grandes problemas que a gente tem na tecnologia aqui no Brasil, vamos falar de reconhecimento facial, é quando a gente quer trazer software de reconhecimento facial chinês. Por ser mais barato, por ser mais... Na teoria eles acham que é melhor. Aí eles vão te mostrar o produto. Puta, o produto funciona super bem. Só que, cara, não tem população pardos e negros na China. O Brasil, 70% da população são negros e pardos. Você sabe se esse reconhecimento facial funciona? E como que funciona o reconhecimento facial? Ele lê sua face. Se você não tiver com a luminosidade controlada, vai ter a sombra. Para você, sendo um negro ou um pardo, vai ter um falso positivo provavelmente. Ou não vai te reconhecer. Então são várias variáveis que parece que assim... Os tomadores de decisão não sabem, cara. Uhum. Coisas tão básicas assim, sabe? E eu não tenho dúvida que milhões de reais já foram gastos em coisas que não funcionam. Que não funcionam. Sendo que o fácil é muito básico, cara. É só você ir no certo, entendeu? Uhum. Mas aí a gente sabe que vai dentro de cara que tem interesse de fazer business, dentro de cara que quer fazer jogo de influência e tudo isso. E não trazer o melhor para a população. Bom, como acontece em muitas áreas, né? E a segurança pública... acho que é a pior dentre todas essas, né? Pelo que eu estava vendo nas pesquisas, é a preocupação número 1 na cidade de São Paulo. Hoje é a questão de segurança pública. Poxa, porque você lida com a liberdade da população de estar tranquilo andando nas ruas, né? De sair para trabalhar tranquilo. Né? Isso acho que é o básico, é liberdade. Né? Cara, não é normal na maior cidade do país, maior da América Latina, com a verba que a gente tem hoje, com que a população saia na rua com medo de que o celular seja arrancado, cara. É verdade. Como que é? Mas tem um problema do judiciário, vai estar enxugando gelo. Amigo, se você não enxugar gelo, a água vai subir. Eu estava como voluntário agora no Rio Grande do Sul. Eu fui lá, voltei de Gaza, depois de um mês estava lá. Fui recebido a tiro em vários lugares por traficante. Por quê? Porque eles não queriam que a gente fosse lá resgatar a população. Então hoje a população ela é refém de um medo, é um terrorismo. Porque o terrorismo ele não é só o ato, ele pode ser o terrorismo psicológico também. Uhum. E hoje o que a gente vive, não só em São Paulo, mas no Brasil inteiro, é um terrorismo psicológico. Se sua filha vai sair, você tem que se preocupar onde ela tá, que horas ela volta, quem tá com ela. Cara, você tem que se preocupar com tudo, entendeu? A gente tem verba, a gente tem efetivo, a gente tem população. O que falta são pessoas de qualidade e de conhecimento que vão lá, não se omitam e que façam o que tem que ser feito. Aí tem interesses também, né? Porque tecnologia tem
tem dinheiro, tem tudo, né, para dar certo falta? esse país, né? Acho que falta pessoas qualificadas, né? E isso é uma E das é coisas isso que eu me motivam. sempre peço aqui, Henry. Sempre peço aqui. Participem da política. Empresários, participem da política. Tenham seus representantes. Né? Apoiem seus representantes. Exatamente, é isso aí. Eu sempre peço isso. Bom, o Brasil 200 mesmo, o Instituto foi criado em cima disso. Né? Os empresários participarem da política, terem os seus representantes. Porque se expor no Brasil é muito complicado. Né? Se expor politicamente no Brasil é complicado. Né? Muitos empresários dependem de governo, de vide aí alguns grandes empresários que se posicionaram e foram retalhados assim de uma maneira quase cancelados, né? Ferrenha. Então, assim, realmente, apoiem, né? Não precisa aparecer, mas participem, né? Porque isso é muito importante, né? Importantíssimo, importantíssimo. Não adianta chegar daqui ano que vem e ficar 4 anos chorando, entendeu? Depois que o trem passou, ele passou. A guerra começou, não tem jeito, amigo. Pega teu colete, tua arma e vai pro front. Perfeito. É o que tem que ser feito, ninguém vai fazer por você. Exato. As bandeiras que você pretende aí defender, você sendo da comunidade judaica israelense, você vai focar em algo assim? Maioria da população? Qual que é a tua bandeira master aí, que, né, além da segurança pública? O que você acha que é mais deficiente no Brasil, em São Paulo especificamente, que você acha que pode atacar e resolver e trazer alguma melhoria? Cara, além de segurança pública que a gente já falou, a questões de transporte, saúde, acho que a gente deve ter mais parcerias públicos privadas. A gente tem exemplos de hospitais que são feitos com Einstein, onde eles são exemplos hoje e são hospitais públicos onde a população pode ir lá e ser atendida. O que não falta hoje no Brasil ou em São Paulo são hospitais de renome, onde a gente pode estar fazendo mais parcerias públicos privadas e melhorando a qualidade do serviço para a população. Além disso, você não se baseia 100% no governo. A gente não pode achar que tudo tem que vir do Estado. A gente, como pessoas empresários, como você bem falou, pessoas privadas, a gente tem que também tomar essa ação e vir ajudar para que a nossa sociedade evolua. E a gente pode trazer, por exemplo, eu vou te trazer um exemplo concreto que eu tive na Suíça. Eu, como um esportista de elite, eu tinha algo que chamava escola e estudo. Então tinha uma grade horária redirecionada para mim, para eu continuar meu estudo, continuar minha formação, sendo um esportista de elite, viajando o país para competir toda semana. Então, hoje, isso a gente tá vendo nas próprias Olimpíadas. Esses atletas tirando leite de pedra, cara. Tirando leite de pedra. O Brasil, vamos trazer pro futebol, que acho que as pessoas mais gostam. Até 15 anos atrás a gente era conhecido como país do futebol. Putz, hoje, desde 2002, a gente não passa de umas quartas de final de Copa do Mundo, já cara. Não é mais, né? Entendeu? E existem tanta coisa que a gente pode mudar, mas tanta coisa, cara, que assim, muitas vezes eu não durmo, porque eu fico pensando, cara, por que a gente tá nessa situação? É tão fácil mudar, é só ser proativo, é só você falar com as pessoas certas. E depois não adianta a gente querer reclamar que a criança não quer se empenhar, sendo que a gente não dá o mínimo básico que ela precisa. Perfeito. Entendeu? Não adianta a gente só cobrar, a gente tem que dar os meios também, cara. O esporte realmente seria uma solução muito boa para muitas coisas, né? Tirar as crianças da rua. Exato. Tem a parte da disciplina também, que é fantástica, né? E parece que nunca se dá a devida atenção para isso, a né? parte de saúde. Própria saúde física e mental, que é importantíssima. Hoje você pega a grande parte dos adolescentes, querem ficar de frente para computador, de frente para videogame, comendo. Cara, é importantíssimo. Se você não tiver uma saúde física, você não tem uma saúde mental. Se você não tem saúde mental, você não consegue performar em nada na sua vida. Eu vejo isso hoje, eu voltei machucado, me feri na guerra, vou ter que operar o ombro, tô com o tornozelo ferrado, não consigo fazer esporte. É muito ruim, cara, porque você fica querendo se mexer, fazer alguma coisa e não consegue. Então, assim, a gente tem que tirar essas crianças da rua, a gente tem que fazer mais parceria público-privada. Uma das coisas que eu não entendo hoje é a questão da indústria da multa na cidade de São Paulo. Acho que, assim,
A gente é super taxado nas questões das multas hoje dentro da cidade. Eu entendo que certas legislações são a nível federal, a gente não pode mudar, mas eu acho um absurdo hoje a gente poder multar alguém por uma câmera de segurança, porque o cara tá parado no farol e ele precisou responder um celular. Gente, o mundo de hoje não é o mesmo mundo quando essas leis elas foram criadas, onde era uma outra realidade, Precisa era uma mudar outra... isso, com certeza. A gente precisa se atualizar, a gente precisa ver o que tá acontecendo. Não adianta a gente ficar fechado a ideologias de 20, 30 anos atrás. O mundo ele avançou. As coisas avançaram e a gente tá parado na mesma coisa. É verdade, é verdade. Isso é importante. Eu vejo, puxou um assunto que eu não me conformo quando eu preciso, sou da região do ABC, e eu preciso ir até o aeroporto de Guarulhos. A gente passa ali na Jacopêssego, né? Que é um trecho do Rodoanel, e é 50 por hora. É impossível andar 50 por hora ali, né? É perigoso. É mais... Exatamente. Aí o que você faz? O que você faz? Tomar multa? Você tem que fazer alguma coisa diferente daquilo que é a lei, entendeu? Porque não tem condições de você andar 50 por hora às 4 horas da manhã, que você às vezes pega um voo às 6, 7 horas da manhã. Com garupa, com a moto do lado ali passando. E é impressionante. Tem trechos que já são vistos como perigosos, que sempre tem assalto. E o Estado, a cidade, não faz nada em relação a isso. Pô, não tem iluminação, entendeu? E você paga uma fortuna de PVA. Você paga uma fortuna de taxa, de pedágio e tudo mais. É revoltante demais, cara. A gente só gasta, o Estado não dá nada em volta. E parece que você elege as pessoas, elas chegam lá e esquecem disso. Né? Eu falando como povo, como cidadão, pagador de impostos. Uhum. Parece que todo mundo esquece disso. É um absurdo gigantesco. Isso precisa mudar. Por que isso acontece? Por que você vê aí promessas de campanha e tudo mais, que são simples de resolver, e isso não acontecendo? Você não vê isso acontecendo, entendeu? Cara, eu acho que muitas vezes depois que a pessoa ela entra lá, ela acaba fazendo outras alianças que para ela não é mais importante atender aquilo que ela vendeu como certo a se fazer, e sim ir para dentro dos interesses pessoais deles. Uhum. E é por isso, cara, que hoje eu só tô entrando na política graças ao convite do Eduardo, mais uma vez eu falo, e alinhado a ele, ao Jair e toda a família. Porque eu vejo que desde quando eles começaram, sempre que eles falaram, eles tentam... Pode ser que eles não conseguiram, mas eles continuaram lutando por aquilo que eles falaram. E apesar de terem erros e acertos, como todas as pessoas fazem, ninguém é perfeito, eles mantêm uma linha ética e eles acreditam naquilo que é certo e continuam naquilo que é certo. E isso eu aprendi no militarismo. Cara, vá dentro das suas convicções, não daquilo que as pessoas falam ou daquilo que o grande grupo de pessoas estão falando, ou as bolhas hoje em dia. Imagina eu, uma pessoa de 30 anos, dentro da minha bolha, quanto é difícil você se posicionar como uma pessoa de direita, como eu sou. Nem fala. Quanto foi difícil desde pequeno, tanto quanto a professores, quanto amigos. Uhum. Então, assim, foi algo que eu aprendi desde pequeno. Você tem suas ideias, suas convicções, você ouve o outro. Mas se não fizer sentido pra você, você mantém sua convicção. Você sabe que eu falo isso pra minha filha, ela fez 8 anos antes de ontem. E eu já tô falando isso pra ela desde já. Não vá atrás dos outros porque os outros estão fazendo tal coisa. Se você não tiver a convicção, né, de que aquilo é certo, não faça. Os outros não são você. Não faça, né? E assim, até na entrevista passada que nós conversamos sobre isso, levante a sua voz para falar. Eu acho que nós fomos muito cerceados aí pela cultura woke de que você tem que aceitar aquilo, né? O que eles estão falando. Eu acho que isso está mudando um pouco, né? Qual que é a sua percepção em relação a... Não, eu vou me expor aqui, eu vou falar, eu quero falar. Eu não concordo com isso. Você acha que isso está mudando agora? A gente está num ciclo... Eu acho que pouco diferente. A pouco isso está mudando. A gente está mudando sim, muito graças à internet. E é por isso que querem controlar a internet. Exato. Para que só aquilo a última que barreira. Exatamente. Só aquilo que eles passarem é o certo, eles acham. E isso é muito importante, a gente tem que fazer isso de mais e mais e mais. Perguntar, mas por que isso? Porque não adianta a gente só ouvir, abaixar a cabeça e achar que aquilo é certo, gente. E isso serve não só para política, isso serve para sua vida inteira. Eu acho que se hoje... A gente estava brincando aqui no começo que eu tenho uma grande experiência, apesar da minha pouca idade. Foi porque eu sempre fui em cima das minhas convicções. Eu nunca fui em cima daquilo que as pessoas achavam que era certo. Nem pai, nem mãe, nem avó. O que é importante, sim, ouvir eles. Mas o mais importante de tudo é você viver e fazer a sua vida dentro daquilo que você entende como convicção e ideal.
E é isso que eu levo pra mim. Perfeito. Eu mesmo sou o chatão da família, porque eu falo, eu falo o que eu acho, e às vezes até, você sabe que é engraçado, né? As pessoas, nossa, tá sendo muito rude, a pessoa às vezes não quer ouvir aquilo. Não, às vezes a pessoa precisa ouvir aquilo. E ninguém tem coragem de falar. E acho que pra sociedade é a mesma coisa. Pra sociedade é a mesma coisa. Levante a voz ali, tem, sei lá, 100 pessoas ali. Todo mundo quieto, e você tá vendo que o pessoal tá constrangido pela situação, mas tá todo mundo quieto. Você começa a falar, todo mundo começa, eu também acho. Você vai ver, tem 99 pessoas ali que estavam incomodadas. É feito manada. E não falaram nada. Né? Exatamente. Então, fica a dica aí, pessoal. Ô Henry, eu quero trazer uma coisa que preocupa muito e que dá pra ver que é um negócio totalmente fake, que são os movimentos do sem terra, os movimentos do trabalhador sem terra, essa papagaiada toda. Todo mundo fica revoltado, porque é invasão de propriedade privada e tudo mais. Só que nós temos aí líderes desses movimentos se candidatando, né? Não vou citar nomes aqui. Me traz um pouco qual é a sua percepção em relação a isso e como resolver? E cara, que se você considera eles um grupo terrorista. 100%. Tanto quanto o Hamas, Hezbollah, pra mim é terrorista igual. Uhum. Vou te falar vou dar uma opinião, ela pode ser impopular pra alguns, tá? Mas se eu tô na minha casa, com a minha família, na minha propriedade, um bando de vagabundo vem tentar invadir com um bando de facão na mão, armado, pra vir tomar a minha propriedade, eles são recebidos a balas, meu irmão. Porque é a única maneira que eu vou proteger a minha família, os meus bens e a minha terra. E não tô falando que isso é o certo, mas se você é a sua última linha de defesa e o Estado não pode estar lá, é assim que você tem que se defender. Agora, a gente sabe que esse grupo terrorista, ele tem diversos braços dentro do governo, dentro da política, e que são feitas politicagens em cima dos interesses deles. Esse é um problema que ele tá lá em cima, é um problema que a gente tem que brigar lá em Brasília. A gente teve um caso aqui em Campinas, onde eles tentaram invadir terras, e o Tarcísio mandou a polícia militar lá, bum, deu 2 horas, acabou. Todo mundo sumiu. Uhum. Então acho que isso é um problema jurídico que tem que ser resolvido lá em Brasília, mas vai muito dentro de como cada governador em cada estado ele lida com esses grupos terroristas. É igual os vagabundos que foram tentar invadir a Lesp lá. Foram recebidos como? Com a polícia, como tem que ser recebido. Voltaram? Não voltaram. Porque vagabundo ele só entende assim. É a lei do mais forte. E esse eu aprendi no Oriente Médio. Ou você vai ser mais forte com aquele que quer te derrubar, ou você vai ser derrubado e vão sumir com você. E vagabundo só aprende essa linha. Se quer vir fazer terrorismo, você vai ser recebido como terrorista. Se quer vir sentar numa mesa, argumentar, colocar os seus pontos e ouvir os meus, a gente vai conversar igual gente. Agora, se quer vir fazer quebra-quebra, só tem uma solução. Você é recebido com a força proporcional para que esse quebra-quebra não continue. Essa é a visão 100% que eu tenho em relação a isso, cara. Apesar de eu ser que muitas vezes vai ser impopular, mas como eu disse, não busco ser popular, busco colocar e falar aquilo que eu penso. Mas não... o que eu falo é o seguinte, né? Essas pessoas têm muito vídeo na internet que eu acho fantástico. Eles falam uma entrevista, você apoia? Claro que eu apoio. Então tá bom, a gente tá aqui com uma listinha de pessoas interessadas em receber esse pessoal na casa. Não, mas aí a minha casa não. Na casa... Né? Na dos outros é refresco. Maravilha. Então, olha só que loucura, né? Na realidade, ninguém defenderia isso. Né? Só que é bonito defender, mas quando não é você. Né? Então você vê que a grande maioria da população não aprova isso. Né? E é engraçado que eu vejo que no governo Bolsonaro as invasões foram infinitamente menores do que no governo agora atual, né? Então você vê que tem por trás disso tem essa... Por quê? Né? Assim como as tentativas de assalto. Por quê? O vagabundo quando vinha no farol roubar, ele não tava esperando só a polícia que ia sair. Podia sair qualquer paisana e encher ele de bala. E ele também não tinha certeza que o efeito a pessoa dentro do carro se tá armada. Tá armado ou não. É o efeito psicológico que você causa dentro do vagabundo. Exato. Puta, ferrou, cara. Eu vou roubar a tiazinha ali, mas qualquer pode estar armado do lado e vai me trincar. Você vê... Conta os números, não se mente, amigo. A matemática ela tá aí pra mostrar. Exatamente. Perfeito. Henry, e vamos falar um pouco... falamos agora.
Estava trazendo aqui não falei nomes, mas trouxemos já o assunto do MST. O que você espera da população nessas próximas eleições municipais? Você está vendo um movimento pró-direita maior, uma conscientização da população da importância das eleições municipais, né? Porque você vê que a importância... O pessoal fala muito em governador, mas mais presidente, né? A presidência sempre foi a eleição que o pessoal considera mais importante, tem um candidato definido. Para as municipais, você acha que tem essa conscientização maior da população hoje? Eu vejo que de mais e mais a população vem tendo essa conscientização maior, vendo a importância das eleições municipais e o quanto elas refletem diretamente em 26, nas eleições federais. Legal. Né? Não só coligações, mas toda a questão do lado político. Hoje a gente tem uma necessidade de... principalmente quando a gente fala de direita e de centro-direita, de fazer a maior quantidade de candidatos de direita. Então, se a gente pegar vereador para São Paulo, são 55 cadeiras, certo? Não é importante para mim só que o Henry seja eleito, eu como futuramente, eu hoje sou pré-candidato. É importante que a gente tenha o máximo de cadeiras possíveis de direita e que a gente forme um grupo, uma coalizão. É assim que funciona. Essa é a básica da lei da guerra. Um exército de homem só não se ganha uma guerra, né? E acho que também a gente tem que acabar essa questão de picuinha entre partidos. Falta inimigos pra gente, então a gente precisa ter picuinhas na direita. Faltam caras contra nós, faltam instituições contra a gente, que a gente precisa brigar entre a gente. Já também. Tem bastante, não precisa. Porra, né? não é possível que a gente vai ser tão burro assim, cara. Já tem 60% contra a gente. A gente nos outros 40% a gente vai brigar entre a gente, não dá. Então, acho que, trazendo, por exemplo, eu tenho muitos amigos da comunidade judaica que votaram no Lula nas últimas eleições, mas nessas eleições vão votar mais um centro-direita. Tá. Por eles verem aquilo que está acontecendo. Eu sou um cara que gosto todo dia, eu vou no WhatsApp, num grupo de amigos, e mando alguma cagada que foi feita pelo desgoverno federal. Mas não é porque eu sou chato, é a questão pedagógica. É a questão do cara ouvir todos os dias e mostrar os erros que estão feitos. Porque se eu deixar esse cara só assistindo as mídias estatais, ele vai achar que tá tudo bem, que ele tá morando na Suíça, que ele tá em Zurique. Entendeu? Então é o fator pedagógico que é muito importante. A gente tem um exemplo aqui, o Brasil 200. Cara, quantos podcasts desses a gente tem a possibilidade de ouvir coisas com essa quantidade de informações e de qualidade? Porque aqui você mostra não só o que a direita quer, mas o que é o certo, cara. Aquilo que você entende, a ideologia que é certo pro nosso país e que você vê que é o certo. Perfeito. Então, as mídias alternativas são importantíssimas. Por isso que querem regular a internet. Exatamente. Bom, mas isso é muito claro, né? Pra quem tá vendo todo esse movimento. O pior é que não é pra todo mundo. Não é. Você fala com grande parte das pessoas que não acompanham política, pra eles tá tudo normal. Pra eles tá tudo bem. Não sabe de inflação, não sabe de geopolítica, o que está acontecendo no Brasil, que Alckmin estava no Irã junto com o líder do Hamas e com outros grupos terroristas, que tem terrorista vindo para cá e deputado querendo liberar na canetada por cima da Polícia Federal. Enfim. Você acha que isso é uma coisa interessante. Você acha que falta uma informação mais popular para o pessoal entender esse tipo de coisa? Ou você acha que isso dificilmente vai chegar e o pessoal vai entender isso com um grau de escolaridade menor, alguma coisa desse tipo? Eu acho que dificilmente a grande parte da população vai entender o macro da política brasileira e da geopolítica, o que está acontecendo. Porque o que acontece no Brasil é muito influenciado pelo que acontece fora, né? Então, se a gente pegar hoje, a gente tem o Lula na presidência, muitas das ações é feita em cima dos interesses do eixo. Então, Venezuela, China, Irã. A gente tem a própria votação do Brasil ontem, onde eles foram contra a publicação dos votos, né, na Venezuela. Sim. Foi o único país que foi contra. Então a gente vê como os interesses internacionais eles respingam dentro dos nossos interesses aqui. Uma coisa que eu acho que a gente faz errado, isso é a nível federal. Como que hoje as nossas polícias, os ingressos são via concurso público? Como que hoje eu contrato uma pessoa que ela tem aptidão
aquela vaga. Então quer dizer o quê? Que você vai botar uma arma na cintura e ser policial porque você consegue gravar um livro e eu não? Agora eu que... Passar numa prova, né? Passar numa prova? Exato. Agora eu que opero bem sob estresse, que atiro bem, que tenho um físico bom... Talvez não consiga Talvez não consiga porque eu vou perder 1/10 na prova? Isso é uma coisa totalmente arcaica. Eu concordo que a gente tem que ter a parte pedagógica e ver também a parte cognitiva, é importantíssimo. Mas isso. tem que ter os pesos corretos, né? Não tem como eu trazer um cara que não tem aptidão pro lugar, porque aí eu tô colocando um concurseiro. Aí depois, quando eu entrar com esse cara na viatura e eu trombar um ladrão de banco e a gente trocar tiro com o cara, ele vai se esconder debaixo da viatura e eu vou estar lá na merda trocando tiro com o ladrão de banco de fuzil e eu de pistola. Entendeu? E aí a capacidade também, aí vão falar, o Estado não tem capacidade de contratar todo mundo, não tem RH possível. Ótimo! Vamos fazer parceria público-privada, vamos trazer empresa de RH. Solução tem. A gente joga o procedimento que a gente quer, a gente movimenta, fomenta a economia, mantém os procedimentos. É só coisas favoráveis, entendeu? Isso só pra gente trazer um exemplo mínimo que eu vejo que a gente faz de muito errado aqui, cara. Exato. A gente tem uma agência brasileira de inteligência que o último concurso foi há 6 anos atrás. Meu Deus do céu, cara. Que é isso? Onde a gente tá... E um dos grandes problemas da agência brasileira de inteligência é achar que também que o problema é só cuidar de inimigos externos. Não! O problema tá aqui, começa com os inimigos internos. Aqui é muito pior, talvez, né? Com certeza. Você sabe que eu lembrei agora de uma frase do Enéas, Dr. Enéas, Saudoso. acho que no Roda Viva, se eu não me engano, onde o entrevistador fala assim, mas como fazer tudo isso? O Brasil não tem dinheiro. Ele dá risada, mas ele gargalha, né? Ele fala, aonde que o Brasil não tem dinheiro? É isso que querem que você acredite, né? Mas o Brasil tem muito dinheiro. Então, assim, que dá para fazer tudo, tudo que um país precisa, no Brasil dá para ser feito. Agora, imagina isso a nível de São Paulo, falando de eleições municipais. Maior cidade da América Latina, um dos maiores investimentos que tem. Como tem lugar que ainda não tem saneamento básico? Não, cara? é um absurdo total. Mas eu acho que esse próprio modelo da federação do Brasil, onde a União fica com dinheiro e redistribui, para mim é totalmente errado. Totalmente errado. Isso influencia demais no desenvolvimento do Estado. Né? Fica tudo segurado lá. São Paulo era para ser uma potência absurda, cara, como outros estados Dubai. do Brasil. Era para São Paulo ser Dubai aqui. Exato. Então, assim, se isso também continuar e não mudar, dificilmente a gente vai ter evolução dos estados por conta própria. Né? Você tem muitos estados pendurados no dinheiro de São Paulo, né? Na arrecadação de São Paulo. Estados com mais gente do Bolsa Família do que carteiras de trabalho Exatamente. assinado. Como que o Brasil vai dar certo dessa forma? Não tem como. Né? Então, isso tudo é para ser repensado, mas eu não vejo a curto prazo um negócio desse acontecendo aí. Cara, como que a gente pode ter um presidente que não é escolarizado, cara? Que não fala inglês, que não fala francês. Porra, eu sou fluente em 5 idiomas, cara. E não sou político ainda, se Deus quiser futuramente você. Entendeu? Como que você vai fazer uma política externa sem ter escola? Sem saber falar o português, falando português errado? Qual o exemplo que você passa? Exatamente. O exemplo... E se glamourizou muito. Ele fala errado, mas é presidente. Então é normal? Não, não é normal. Pelo amor de Deus. Não é pra ser isso, né? Então, a gente tem que resgatar isso aí. Um dos pontos que eu ia te perguntar... durante muitos anos, a gente viu que foi muito precarizado e muito demonizado ser político no Brasil. Né? Até hoje, né? Então, quando você falava, pô, eu queria ser candidato e tal, as pessoas ao seu redor falavam assim, você é louco, cara. Tentam Isso é jogar coisa de pra bandido, baixo. isso é coisa de bandido, você é louco, vai ser político. Então, mas isso foi proposital, né? Durante muitos anos, pra quê? Pra uma galerinha ali dominar a política e falar, estamos aqui, ninguém quer participar, né? Você acha que isso está mudando? Não. Acho que a população, grande parte da população ainda tem essa visão, assim. Mas vai dos políticos, quando tiverem os seus cargos, de tentarem passar a mensagem de uma forma diferente. E vai também daqueles que querem ir para a política, seja como pré-candidato ou candidatos, de que ele vá
e realmente participe da política. Porque se todo mundo ficar pensando dessa mesma coisa, a mesma corja vai continuar lá. Os mesmos caras que a gente vê há 30, 40 anos, as mesmas caras, com os mesmos interesses, vão estar lá. A gente não vê gente nova na política. Não chega, cara, é muito raro. É sempre as mesmas pessoas. E se é novo, o sobrenome é o mesmo. Exato. Exato. Tá lá com aquele... Exato. E sem falar quando você chega novo, a enciumeira que é criada, os maus olhados, fica todo mundo tentando te derrubar, criar dossiê em cima de você de coisas que não existem. Por quê? Porque vem que tem pessoas que... Pra te intimidar. E vem que tem pessoas que estão vindo, chegando, fazendo coisas diferentes, com outras ideias, pessoas jovens, e isso assusta a velha corja. Assoa muito. Que Exato. isso, do nada, depois de anos, eles estão chegando aqui. Opa, quem são essas pessoas? Mas de medo a gente não tem. Eu acho que faltou também muita o pessoal qualificado que tivesse interesse em participar. Né? Acho que hoje isso está mudando. Eu vejo que pouco a pouco. Tá. Mas está mudando. Não se tinha interesse, né? A pessoa tem uma carreira corporativa e tudo mais, e não está muito interessado em ir para a política. E aí os super capacitados nunca entravam, né? Então você vê que esse movimento está acontecendo. E é ótimo. Eu acho ótimo isso. Né? E você é um caso, né? Cara, eu recusei uma proposta de uma multinacional americana para eu ser diretor de segurança deles no Brasil. Para sair como pré-candidato, sem saber o que vai acontecer depois. Por quê? Eu vejo o momento que o Brasil passa, eu vejo o momento que a minha comunidade passa, que a comunidade judaica passa, que os evangélicos passam, que os apoiadores de Israel passam, que a população de São Paulo passa. Entendeu? E eu vou ficar o quê? De braços cruzados, esperando acontecer? É verdade. Sendo que o momento geopolítico se colocou para mim, sendo que um grande político de direita veio e me convidou como Eduardo Bolsonaro para eu ser o candidato dele, sendo que hoje a minha comunidade precisa de mim. Eu, fluente em 5 idiomas, militar, acabei de voltar da guerra, não vou lá, vou me omitir, vou me esconder, vou fugir? Não, vou brigar. E se precisar brigar até o fim pelos meus ideais, eu vou brigar até o fim. E é isso que falta no Brasil, a gente saber o preço da liberdade de a gente brigar pelos nossos ideais. Exato, exato. E você é um ótimo exemplo aí para outras pessoas também participarem mais da política, né? Então eu acho isso muito interessante aí para os jovens e para os futuros candidatos aí participarem, né? Cara, para nossa vida, quando a gente morre, não fica dinheiro, não fica nada, só fica o nosso legado e o que a gente fez. Perfeito. Não adianta você ser milionário, você vai ser o quê? O mais rico do cemitério? Não, cara, o que vai restar, o que vai ficar é como as pessoas lembraram de você, o que você fez, qual foi a diferença que você fez. Se você foi um merda, se você foi uma pessoa boa, se você foi um corrupto, um vagabundo, se você roubou dinheiro delas, se você ajudou, se você fez a diferença, se você correu por elas. Então é só isso que eu busco, cara. É deixar o legado, é fazer o legado. Não só para a comunidade, mas para todo mundo. Acho que se hoje eu larguei essa área corporativa e recusei uma puta de uma vaga, uma puta proposta salarial, é justamente porque hoje a gente está no momento que a gente precisa de pessoas com esse perfil como eu. Perfeito. E é por isso que eu venho como pré-candidato a vereador na cidade de São Paulo. Maravilha, Henrique. Eu queria que você deixasse aqui o seu Instagram, pro pessoal te seguir, quem não te segue ainda. Claro, obrigado. Meu Instagram é Henry, com H-Y, né? H-E-N-R-Y, Kadima, K-A-D-I-M-A-S-P. Tem que escrever tudo, porque eu tô lá no Shadow Band. Se não escrever o nome completo, não acha. Comecei a falar de política, armamento. Mas por que você tá no Shadow Band? E assim, pessoal, queria convidar vocês a me seguirem nas mídias. Lá eu posto muita coisa do momento geopolítico e do momento político nacional. Trago informações que a grande mídia não traz. Então, o próprio caso de células terroristas aqui no Brasil. E, cara, só queria te agradecer mais uma vez pelo convite, porque, assim, pra mim é importantíssimo estar num palco como o de vocês, onde eu posso falar o que eu penso, o que eu acho que a cidade precisa e qual é o sentimento da população. Porque quando eu falo com as pessoas, o que eu trouxe hoje não é só o que o Henry acha, mas é o que grande parte da população tá achando. Perfeito, perfeito. É isso mesmo. Representatividade, importantíssimo, né? Exato. E é caráter, isso, cara. E ter peito, e não se esconder, e mostrar, e lutar. Acho que isso que me motiva. Perfeito, legal. Henry, muito obrigado. Imagina, irmão. O papo foi maravilhoso aqui, aprendi muito. Como sempre eu gosto de falar aqui, a gente aprende muito nas entrevistas aqui, nos bate-papos. E tá aberto aqui o espaço para quando você precisar. Pô, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado aos telespectadores, a você. E vamos se falando.
Vamos pra cima, Kadima, como a gente isso fala aí. em hebraico. Joia. Obrigado. E você, gostou desse conteúdo, compartilhe. E até o próximo Bate-Papo Brasil 200.